Todos bem-vindos a mais um Criando Conexões e hoje está aqui a minha querida amiga Francis Costa. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, ao nosso programa, porque eu tenho certeza que você vai dar muitas dicas e muitos relatos. Teremos aqui muito bate-papo, porque já pensou duas amigas conversando? Obrigada, Selminha. Obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui com você hoje. E espero contribuir com toda a sua audiência. Sim, eu tenho certeza disso. Fran, quem é a Francis Costa? Nossa, que pergunta mais profunda é essa, hein? Bom, a Francis é uma ex-comissária de voo, mas que ao mesmo tempo sempre trabalhou com atendimento ao público. A Francis hoje é uma corretora de imóveis, fez uma transição de carreira, adquiri uma franquia da Remax, então hoje eu sou broker de uma agência franqueada da Remax, fiz a conversão da minha imobiliária e hoje eu trabalho muito voltada para o desenvolvimento de pessoas, para o desenvolvimento de times, para o desenvolvimento de corretores, contribuindo para que eles tenham cada vez mais sucesso na sua carreira profissional. Olha que legal, né? Falando do lado profissional, né? Sim, e aí e mais um pouquinho, quer falar mais alguma coisa? Porque eu acho que o autoconhecimento é a chave do negócio, né? A Francis, ao mesmo tempo, é uma mulher que está no seu segundo casamento, mãe do Ariel, e também que é um homem trans, e também tenho mais 3 enteados. Todos eles são adultos. Meu filho é o mais novo, que tem 23 anos hoje. E com tudo isso, né, com toda essa bagagem, a Francis tem conseguido atingir tudo o que ela quer. Você acha que realmente o autoconhecimento é importante para que você siga o propósito de vida? Hoje eu entendi, eu precisei de um processo de autoconhecimento, precisei passar por uma depressão, por um momento que foi muito nebuloso assim para mim, que não tinha energia, não tinha força para trabalhar, para sair da cama. O mercado imobiliário que eu conhecia era um mercado que eu conheço e que ainda tem, né? Que é um mercado que ele tem muitos problemas relacionados à ética, à honestidade, muitas vezes é olho por olho, dente por dente. Então, durante um determinado período, além de questões pessoais que eu passei, né, que me fizeram, né, caminhar para essa depressão, também tinha um questionamento sobre que lugar eu gostaria de estar. Então, eu estava desistindo do mercado imobiliário no ano passado. Eu tinha decidido fazer uma transição de carreira, eu sempre gostei muito de treinamento e no meu processo de autoconhecimento, onde nós nos conhecemos nos cursos do Roberto Chiniachik, e que a gente fez aqueles processos todos, ali eu fiz uma análise e identifiquei o que eu gostava de verdade de fazer. Sim. E nesse processo eu descobri que eu gosto muito de treinar e ajudar pessoas. Então, desde a época que eu era menina e que eu trabalhava no comércio, que foi meu primeiro emprego, eu entrei e comecei a trabalhar com 13 anos e meio, isso quando eu já fui para um mercado de trabalho que naquela época era permitido. Às vezes o pessoal vai assistir a gente e vai falar, nossa, mas como assim? 13, 14 anos trabalhava? Sim, e naquela época, foi uma época dos anos 80, onde a gente tinha inflação alta, uma série de fatores, a minha família precisava de ter uma complementação ali, e aí eu fui trabalhar no comércio. E mesmo ali, eu já sentia que eu queria ajudar as pessoas. Com aquilo que eu aprendi, eu queria ensinar. Quando eu entrei na aviação, porque eu sou uma ex-comissária, eu entrei na aviação com 19 anos. Logo que eu entrei na empresa que eu comecei a trabalhar, que era uma regional da Varig, não tinha um processo de treinamento muito bem estruturado. Não tinha manual, não tinha muita referência escrita, era muito na oralidade. E ali eu já tinha uma vontade muito grande de contribuir para o mercado ali da aviação, para os comissários na época. E aí quando eu vi, eu já estava envolvida com o treinamento de comissários e depois de um tempo eu já estava envolvida com a elaboração de manual, ou seja, aquilo que eu tinha imaginado para Rio Sul com meus 19 anos, depois eu já estava na Gol e eu fui uma das responsáveis ali por criar os manuais de processo de treinamento para comissários de voo. Então, eu percebi nesse processo de autoconhecimento que esse momento da minha vida foi um momento em que eu era muito feliz. Não importava quanto eu ganhasse, eu era muito feliz. Então,
quando eu passei por esse momento de depressão e de autoconhecimento, eu também entendi que eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ajudar no desenvolvimento delas. Então, aquilo que eu sei pode ser muito para alguém. Então, nesse momento de conexão, eu entendi que eu precisava trazer isso mais para minha vida. E aí, quando eu estava desistindo do mercado imobiliário por conta desses problemas que acontecem, né, desse canibalismo que tem ainda no mercado imobiliário, aí a Remax chegou para mim. E a Remax, ela tem valores muito definidos, é um modelo americano, é um modelo do primeiro mundo, sucesso no mundo inteiro. Então, ali fez total sentido de entrar para uma comunidade. Então, eu consegui unir aquilo que eu tinha identificado como meu propósito com também a minha profissão, que é hoje o que me traz grande alegria de poder contribuir. E aí sim, eu falei, quem é o público que eu quero ajudar? Então, o público que eu quero ajudar é do mercado imobiliário, são os corretores de imóveis. Se você me permite, Claro. vou voltar para a sua depressão, porque eu acho que foi no momento em que a gente se conectou. Foi. Né? No momento onde você estava mais fragilizada e que estava realmente sem ter energia para fazer o que tinha que ser feito, né? Eu me lembro muito bem e entendo que com a saúde integrativa aqui é um trabalho, né, que a gente une o corpo físico, o mental, o espiritual, até um resgate do seu emocional, para a gente buscar aquele equilíbrio para ir em direção, né? Para ter pernas para conseguir. Eu lembro quantas vezes a gente fez de forma online. Foi. E a sua carinha, quando a gente abria a câmera, você estava lá. Sem energia Sem nenhuma. energia, deitada. Né? E como a gente conseguiu, através de todo o mecanismo, das ferramentas, te trazer para uma postura de ok. E até eu lembro que a gente conversou sobre a Remax, né? Logo que ela surgiu, né, com a minha experiência que eu tinha pessoal, e o quanto foi incentivador isso, né? Então, quanto esse caminho pode acontecer? Eu acho que nas empresas a gente pode atuar. Então, quantas pessoas não tem na empresa hoje em dia depressão, ansiedade, burnout, e que está sem energia, e que pode trazer, sim, a saúde integrativa de forma simples, porque dá para fazer online. Nós fizemos online e presencial, mas nós fizemos presencial porque a gente queria se ver também. Não precisaria necessariamente, mas tem essas duas opções. E um grupo pode ser feito para trazer essas ferramentas, né, para que ela possa usar. E que a gente, inclusive, né, a Fran, com muito carinho, me convidou para ir lá na Remax, onde ela é broke, e eu passei algumas ferramentas para eles, e dava para notar a diferença da chegada, do rosto deles e da saída, né? Inclusive, eu até dei as colheres de pau, porque a gente usa muitas vezes para trazer estrutura, mas não necessariamente é usado só a colher de pau. Uhum. Né? Então, eu acho que isso a gente pode... tem recursos, né? Eu acho que isso é legal. E nesse momento, assim, acho que houve esses dois momentos, digamos assim, se a gente puder separar, né, Selma? Houve aquele momento em que o meu emocional estava muito abalado por uma série de coisas que tinham acontecido na minha vida. E ali, aquela falta de energia, ao mesmo tempo, você me mostrou, através dos nossos encontros, que muitas vezes eu ia pro chão do quarto, você falava, pega a toalhinha, coloca ali, coloca no pescoço, coloca no corpo, e você ia conduzindo todo aquele processo de de retornar para o meu corpo. Uhum. Porque eu acho que o que mais acontece no dia a dia é dessa desconexão, e você trouxe isso muito claro para mim na época. Você falou, Franz, quanto mais você vive na roda da vida, você se desconecta do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, e naturalmente as doenças começam a acontecer, naturalmente esses processos vêm, e a falta de energia também. Então acho que ali você foi extremamente importante dentro do meu processo de recuperação, com as atividades que a gente fez, com a terapia que você me aplicou, para que eu conseguisse reconectar, para que eu conseguisse enxergar que, opa, eu preciso estar presente, porque uma coisa que você me falou na época, né? Se a gente viver demais
no nosso passado, remoendo o nosso passado, se a gente viver na ansiedade do futuro, a gente se desconecta. E é muito difícil a gente manter essa conexão. Por mais que você tenha me trazido isso, e sempre eu lembro de você, é um exercício constante. Por quê? Porque da forma como hoje as coisas estão acontecendo, na velocidade que o mundo gira, a gente tem uma grande tendência. Né? Se a gente tem uma mágoa, se a gente tem algo que tira a nossa tranquilidade do passado, aquilo fica voltando ali no nosso presente e a gente não fica no presente, a gente está lá. Ou se a gente tem uma preocupação e a gente quer o futuro, a gente está com medo do amanhã, a gente traz isso para o nosso momento presente. Eu acho que tem sido um grande desafio, não vou dizer que é fácil, e acho que o pessoal que vai assistir a gente e que esteja passando por esse mesmo processo sente isso. Mas o primeiro ponto, que eu acho que é o que você me trouxe, foi a consciência. Uhum. A consciência de que você precisa estar no momento presente. E esse tem sido o grande exercício de lá para cá, né, com o teu ensinamento. Eu acho que esse é o grande X mesmo, né? Você trazer a consciência e, é claro, criar um ritual. Né? Porque vão ter coisas mesmo que a gente vai tirar. Isso eu falo por mim também. Sim. Né? A gente sai do prumo. E aí, às vezes, a gente precisa de uma outra pessoa para falar, traz a ferramenta, né? Lembra disso? Porque, às vezes, a gente não lembra. No turbilhão, passa esquecido, né? Passa batido. Então, é isso que precisa ir trazendo o ritual. E trazendo, quanto mais você interiorizar, melhor é para você, né? Um ritual que eu passei a inserir, que eu acho que é super importante e que me ajuda nesse momento de reconectar, é o banho. Uhum. Quantas vezes a gente não entra no banho e você passa, será que eu passei shampoo? Será que eu passei o condicionador? Será por quê? Porque a mente não estava ali. Então hoje, quando eu percebo que a minha mente está indo, eu paro, eu vou passar shampoo agora. Eu comando pro meu corpo, olha, agora é o meu shampoo. E aí eu passo e eu vejo assim, tá todo mundo assim, nessa roda maluca do dia a dia. E isso foi um papo com uma outra amiga esses dias, que ela falou, França, eu tenho banheira na minha casa e eu tomei acho que 2 banhos de banheira em 8 anos que eu moro nesse apartamento. Ela falou, não faço, por quê? Não tem tempo. Uhum. Então a gente tá muito na coisa do não tenho tempo. E aí não tem tempo, não tem autocuidado. Sim, então por isso que eu acho que com essas ferramentas, né, são pouco tempo que você gasta ou que você investe, né? Eu acho que eu investi e aí são pequenas pílulas que você pode usar ao longo do dia. E isso é muito legal. Você usar essas pequenas pílulas, porque não adianta, é gestão de tempo. Eu até, em Criando Conexões, chamei a Zuleika Tani para estar aqui para falar sobre gestão de tempo, porque está muito difícil isso, né, no nosso dia a dia. Mas que a gente pode, olha lá, 2 minutinhos, 5 minutinhos, um banho. Você não gastou mais tempo para tomar esse banho. Sim, trouxe consciência na hora de comer, né, degustar o alimento. Então, olha, você já vai fazer isso, então por que não largar o celular nesse momento, estar no tempo presente? São coisas simples, né? Espreguiçar. Eu teve um momento que eu estava vivendo muito em função de listas, sabe? Era o que eu preciso fazer no dia seguinte. E aí listava tudo que estava na mente, tudo isso tirava da mente. Só que chegava no dia mesmo, era aquela ansiedade de não ter também cumprido com aquela lista de coisas. Então eu vejo pessoas que hoje me falam que vivem muito isso. Então eu parei, por exemplo, com a coisa de usar lista. Eu comecei a usar agenda. Então eu coloco lá, esse momento está reservado para tal coisa, esse momento está reservado para academia, esse momento está reservado para espiritualidade. Então, com isso eu consigo praticar e treinar essa volta para o nosso momento presente. E esse tem sido o grande exercício, tem sido o grande desafio, porque não é fácil, minha amiga, não é fácil. Não é mesmo. Eu nunca disse que ia ser fácil. Eu falei que era simples, não fácil. Simples, exato. O simples não necessariamente é fácil. Mas as pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, mas é tão... Não, fácil não é. Fácil não é. Mas se a gente não tiver essa dedicação com a gente, como você mesmo ensina, aí as coisas não fluem.
não fluem, e aí vem as doenças psicossomáticas, aí vem os problemas de saúde, né? Vem ansiedade, vem insônia, vem uma série de coisas, né? Vem os infartos, quantas pessoas estão falecendo nesse momento, né? Vem os nódulos, vem os tumores, vem uma série de coisas que podem... Aí fazem a gente parar e falar assim, peraí, mas será que eu estou dedicando o tempo correto, onde tem que dedicar, né? Será que eu estou cuidando de mim? Aí vem essa reflexão, né, Selminha? Pensando nisso, quais são os principais benefícios de conhecer a si mesmo e suas habilidades ao trabalhar no mercado imobiliário? Como isso pode ajudar os corretores a atingir seus objetivos profissionais? Eu acho que a consciência é o principal fator, né? Então, o autoconhecimento, entender como é o seu funcionamento, entender como é o seu organismo, se você é mais matutino, se você é mais vespertino, como que você funciona melhor, o que te faz bem, porque a gente tem que, e o corretor também, acho que acaba que ele fica também, mesma coisa como todo profissional de hoje em dia, muito voltado naquela correria do dia a dia, e esquece desse autocuidado, esquece de reservar esse tempo. Então, eu acho que o processo de autoconhecimento para o corretor de imóveis é natural para qualquer profissão, mas para a gente que trabalha com vendas, que trabalha com pessoas, até porque a gente lida com muitas emoções no nosso dia a dia. São as emoções dos compradores, são as emoções dos vendedores. Existem dias que são muito mais estressantes, porque a gente é um intermediador. A gente está ali para poder ajudar essas duas pontas a concluírem uma transação imobiliária. Se fosse fácil, as pessoas vendiam entre si. Mas além do conhecimento, além da necessidade desse suporte jurídico, legal, para que uma transação ela ocorra com segurança, tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando, é um momento de grande estresse. Em geral, para a gente aqui no Brasil, muitas vezes é o único bem que a gente tem da vida. Muitas vezes é o único bem que eu estou vendendo aqui, comprando ali. Ou eu estou vendendo porque houve um falecimento, eu estou vendendo... Que nem agora, eu estou fazendo uma transação, que deve assinar hoje, que houve o falecimento do marido por câncer. Então, o imóvel foi comprado para um sonho de um casal, que de repente foi interrompido por uma questão de saúde que acabou levando o rapaz à morte. Então, nem sempre a gente está realizando sonhos no sentido da palavra lindo e maravilhoso, sabe? Muitas vezes a gente está ali lidando com inventário, a gente está lidando com partilha, com divórcio. Então, o corretor também tem que ter esse retorno para si, esse cuidado, porque o risco também de se conectar com essa energia, aquilo pode trazer um desequilíbrio para a própria vida dele. E a minha pergunta, os corretores fazem isso? Acho que como todo bom brasileiro, não. Não fazem. Acho que para a gente no geral e para os corretores também falta ter essa atenção com ele mesmo, do autocuidado, do autoconhecimento. Eu acho que falta isso. Ele está muito mais preocupado em fazer a venda, é muito mais preocupado com a comissão, está muito mais preocupado com o boleto que vai chegar para pagar. E é natural, todos nós vivemos isso. Só que isso também leva ao mesmo tempo a esse momento de ele não estar em primeiro plano. As contas, a corrida pela venda, isso acaba ficando em primeiro plano. Então, isso também prejudica demais a saúde do corretor. Então, conheço corretores que estão em depressão, conheço corretores que estão com problemas de ansiedade, com problemas de insônia, porque ou não estão se cuidando ou essa energia está muito desequilibrada, né? Sim, é o meio externo. Se você não está bem, interfere pelo no interno, seu. sim. E assim, é natural, porque os corretores também têm problemas pessoais. Os corretores também estão enfrentando problemas com filhos, com esposas, com maridos, com pais, com família, todos os problemas que todo mundo tem. E ao mesmo tempo a preocupação, porque assim, como o corretor ele não tem um salário, sim, ele vive de comissionamento, ele está o tempo todo correndo atrás disso. A gente está o tempo todo pensando
na próxima venda, eu preciso vender, eu hoje, já é natural que o mercado imobiliário, assim como diversas áreas, façam aquela paradinha agora no final do ano. Então eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que plantar muito agora, para que eu vou ficar ali uns 30, 40 dias na seca, ou com baixa possibilidade de negócios. Em geral, o que acontece na época de Natal e Ano Novo é o que eu já vinha trabalhando e que estava ali para fechar. Mas dificilmente as pessoas estão com a energia voltada para buscar imóvel. Só que aí bate o desespero no corretor, porque se ele não tem esse planejamento, se ele não está atento a isso, se ele deixa, né, ele vai pirar. Ele vai ter problemas de saúde, ele vai ter problema de insônia, ele não vai conseguir dar conta da vida dele. Então, o planejamento também, o planejamento financeiro, o planejamento, a própria Karen, a Takahashi, sabe a Karen queridíssima? Sim, queridíssima. A Karen, na época que a gente fez o curso de palestrante lá, a Karen trouxe a metodologia dela de trabalho. Sim. Né? E ela trabalha com vendas. E ela me mostrou, Francis, não tem como as minhas vendas caírem. Por quê? Porque eu tenho um planejamento, eu sei aonde eu tenho que ir, eu sei o que cada ela trabalhava, não sei se ela continua trabalhando no setor farmacêutico, acho que ainda assim, né, com distribuição. Ela faz um trabalho muito legal, né, nessa área de saúde também, no Instagram, mas ela tem como uma atividade que é o fornecimento ali de medicamentos no ramo farmacêutico, enfim, de distribuição, né, distribuidora. E ela falava, Francis, o segredo está no planejamento. E o problema é que o corretor não se planeja. Ele aposta na próxima venda. E isso traz uma expectativa e muitas vezes uma frustração muito grande, sabe? Agora, como que a gente pode ajudá-los, né, nesse sentido? Como que a gente pode contribuir para que eles fiquem melhores? Esse que é o desafio. É o desafio, mas eu acredito que assim, se a gente bolar dentro, né, para os corretores, palestras, jornadas, alguma coisa que não ocupem tanto espaço de tempo para que eles possam se cuidar nesse período e não ficarem ansiosos porque precisa fazer a próxima venda, de repente pode ser interessante, né? Porque eles precisam de pílulas. E aí essas pílulas, eles já vão utilizando, falou, opa, peraí que eu fico melhor assim, né? E vai introduzindo. Claro que vai ter momentos que fala assim, nossa, não está adiantando nada, porque nem conseguiu conectar para fazer um movimento, ou um autotoque, ou trazer para si. Porque às vezes a própria meditação, é tão falado, né, a meditação hoje em dia, mas nem sempre as pessoas conseguem fazer essa meditação, né? E quando você começa a se tocar, é uma meditação, não deixa de ser, porque você está entrando em contato consigo mesmo. E lembrando que a parte espiritual, a individualidade das pessoas é um palmo acima. Então a gente não está aqui, a gente está aqui. Então é um eixo inteiro de luz, né? Enfim, de energia para que a gente possa contribuir e vai para os pés, além dos pés. Por isso que a gente fala, né, no meio terapêutico, a gente usa muito ground, né, que é estar com os pés no chão. Porque quando a gente está com os pés no chão, né, com consciência e tudo mais, você baixa a sua ansiedade. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa é tirar o sapato. É estar com o pé no chão. E é estar além do chão. Né? Meio que enraizar, trazer isso, porque a sua ansiedade vai baixar. Aí você vai conseguir pensar melhor, trazer suas metas de forma mais clara, mais simples, porque vai conseguir agir, né? Porque tirando esses pés no chão, né, tendo essas doenças, o que acaba acontecendo? Procrastina. Total. Vai fazer só o que está no dia ali, que eu tenho que cumprir para ninguém me cobrar. Né? Justamente, apagando incêndio. Né? Quantos não estão apagando incêndio hoje em dia? Hoje em dia. Já faz um bom tempo, né? E acaba vendo, não vendo o primordial. Né? Então, acho que é legal você trazer isso para ir buscando o chão. De repente, pode ser um recurso interessante. Né? Que os corretores ou outras empresas podem usar. E que não, isso é investir. Né? Embora não seja
popularmente falando mindfulness, né, a meditação, estar em contato com o meu superior, mas você pode estar em contato com o meu superior de outras formas, e mais de formas mais fáceis, né? Isso é muito legal. Uhum. E essas formas mais fáceis seriam essas, né? Dessa conexão, O o toque, né? É o banho, né? É você trazer com diversas formas, assim, uma esponja, uma toalha, uma colher de pau, a própria mão, mas sentindo que você está tocando, não sentindo, tô aqui pensando que eu tenho que vender. Não, porque daí é mais rápido. Você foca, porque o que acaba acontecendo é falta de foco. Engasguei. Que é falta de foco, né? Porque a gente só apaga incêndio e o foco, que é aquele foco mesmo, né? Qual que é o meu propósito? Porque a gente precisa encontrar também esse propósito de vida, né? Para te trazer a alegria de viver, né? Por isso que, mesmo para o corretor, é muito importante que ele identifique que esse ajudar, ele está alinhado com o propósito dele. Porque se ele não se dedicar nessa conexão de estar ali para ajudar o próximo e, por consequência, ele vai ter uma remuneração. Se ele fizer um trabalho bem feito, será muito bem remunerado e tudo mais, isso, né, causa um distanciamento muito grande ao mesmo tempo, né? Então, acho que esse encontro do propósito é algo muito importante. E hoje eu sou muito feliz, assim, porque as pessoas que estão... eu tive um momento que esse ano entraram algumas pessoas, saíram algumas pessoas do time, mas as pessoas que ficaram, você vê claramente que elas têm o propósito, que elas estão ali porque elas gostam. Elas podem ainda não estar tendo o resultado que elas gostariam, elas podem não estar tendo ainda o resultado que elas até merecem, porque tem a coisa também ali de estar trabalhando muito, de ter essa expectativa, mas você vê que é questão de tempo. Sim. Porque a pessoa está gostando do que ela faz, ela sente alegria em fazer, em servir, em contribuir para o outro. Nossa, eu sou super suspeita, porque eu amei a sua equipe, achei eles todos queridíssimos, queridíssimos. Eles são de ouro. São de ouro. E a gente sente que é um propósito, né? Que eles incorporam, eles entram no que é proposto, Sim. no que eles estão querendo aprender. Né? Porque a gente sempre tem que aprender, né? E é claro que assim, o dinheiro é importante, sim, mas se você não tiver qualidade de vida, como que você gasta isso, né? Então são investimentos, né? Eu acho que são investimentos que a gente precisa ir trocando um pouco, né? O olhar. Bom, quais são algumas estratégias práticas que os corretores podem adotar para melhorar seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal enquanto enfrentam os desafios do mercado imobiliário? Um ponto que a gente não abordou ainda é a conexão espiritual, seja ela com qual religião for, não importa. Sim. Mas ele também voltar para a fé. Porque quando a gente perde a fé, fica muito complicado. Quando a gente pensa, poxa, por que será que isso está acontecendo comigo? Por que tal coisa aconteceu? Por que eu estou vivendo isso? E começa a questionar os pontos espirituais envolvidos. Mais uma vez, não importa qual a religião que a pessoa acredite, qual é a fé dela, mas essa falta de fé também nos distancia e acaba trazendo doenças. Então eu acho que, a gente falou de diversos aspectos, eu acho que esse da conexão, de ter esse ponto com o espiritual, com a natureza, seja o que for que a pessoa acredite, eu acho que isso pode interferir diretamente na produtividade, nos resultados dela e na felicidade dela. Eu acabei de escrever um livro que ainda foi lançado em Paris e agora vai ser lançado aqui no Brasil, que é Quais de Mim Você Procura? Mulheres de Fé. E lá são relatos de mulheres para ajudar outras mulheres, né? Essa é a intenção do projeto. E a minha fala lá, para mim, né? Eu acho que cada um vai ter sua história e tudo mais, mas para mim fé, como você disse, é além da religião, mas é uma conexão que você tem com o eu, a sua individualidade que está aqui, o seu Deus, mas com o seu coração, quando está conectado com ele.
né? Eu acho que o cardíaco é o centro de tudo, é o que nos move. Então, e que nem sempre Deus é culpado de você não fazer uma venda, ou Deus é culpado por uma morte. Não. Como que você consegue entender tudo isso, sentir? Né? E não ser egoísta, inclusive, né? Porque... E aí, falando de um momento assim, pessoal, eu tive isso muito forte quando eu entrei ali em depressão muito profunda. Eu vejo que ali a questão da fé, ela pesou muito. Por quê? Porque eu questionava o tempo todo, por quê? Por que isso aconteceu comigo? Porque eu tive uma tentativa de suicídio do meu filho. E aquilo foi muito pesado para mim na época. Lidar com aquilo. E antes disso, todo o processo em que ele não estava bem, teve um momento que fugiu de casa e não queria falar, e não queria aparecer, e viveu um momento dele, e eu sem notícias. E aí quando ele voltou, ele tentou suicídio. Ali eu questionava demais, onde é que eu errei? Mas onde é que eu falhei? Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus deixou que isso acontecesse comigo? Né? Então, todo esse processo, no final, ele gera essa desconexão, sabe? Que foi o que você me trouxe na época. Né? Você me trouxe de volta, peraí, vamos voltar para você. E em processo terapêutico também, faço terapia. A terapeuta também, Francis. Somos individualidades, cada um tem um livre-arbítrio, cada um faz as suas escolhas para sua vida. Então, o que realmente é culpa, consequência da sua ação e o que não é? O quanto de amor que você entregou, o quanto que você dedicou. Você errou? Toda mãe erra. Sim. Toda mãe erra querendo acertar. Mas, naquele momento, eu acho que o ápice, assim, até mesmo que teve um dia que eu acho que eu tive um burnout, porque eu deitei e eu desliguei o celular, eu não queria falar com ninguém, eu não queria ouvir ninguém, meu marido estava trabalhando, estava voando, ele é piloto, ele não estava em casa, eu desliguei, eu fui para a câmera final de tarde e só levantei no dia seguinte. Eu falei, eu não quero falar com ninguém. E ali, naquele instante, eu pude ao mesmo tempo perceber o quanto daquele ruído que estava ali na minha mente, e que estava me levando para aquela situação, e ao mesmo tempo desses questionamentos da falta. Não era que era falta de fé. Em nenhum momento, por exemplo, eu pensei em tirar minha vida, qualquer coisa nesse sentido. Não. Mas eu questionava por que aquilo estava acontecendo comigo, por que Deus tinha deixado aquilo acontecer comigo. Quando, na verdade, a gente vai verificar e, assim, as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. A gente tem aprendizado para tirar da vida. O problema é quando a gente fica ali martelando no porquê e não no sentido de entender o que aquilo pode trazer. De reconexão com a gente mesmo. Porque eu precisei passar por aquele processo, eu precisei chegar a um burnout, eu precisei desligar tudo e sumir ali por um período que quem tentava falar comigo não conseguiria, ainda mais nesse momento de conexão total, de WhatsApp total e bababá, que eu falei, eu não quero, eu preciso ficar comigo mesmo. E foi aquele momento que eu dormi, que eu respirei, eu falei, ufa, vamos lá, vamos seguir. Um momento de pausa, né? É um momento de pausa. Então, eu acho que se alguém estiver vivendo isso hoje, eu acho que é o parar, é o respirar, é o que muito você fala, voltar para si, né? Para conseguir dar um passo adiante, para conseguir avançar, para conseguir retomar as rédeas da própria vida. Que foi isso que eu fui fazendo aos poucos e muito com a tua ajuda também nesse processo. Né? Quantas vezes não liguei para a Selma e falei, Selma, tô mal, tô com dor, tô assim, tô assado, e você, não, peraí que eu vou dar um jeito na minha agenda aqui, tal hora, vamos nos conectar, liga a câmera, e você entrava e falava, ó, vamos reequilibrar tudo isso aí. Faz isso, faz aquilo. E me ajudava nesse processo de reconexão, para eliminar um pouco dessa dor. Mas voltando à pergunta inicial, eu acho que precisa ter fé. Não importa qual seja. Porque quando a gente não tem fé, quando a gente perde a fé, ou a gente questiona, a gente perde muito dessa conexão
e naturalmente a conexão com a gente. Uhum. E aí o corpo padece, o corpo adoece. Sim. Porque a gente não se preocupa com o corpo e eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado também. Porque a gente faz academia, né, faz terapia, mas faz tudo segmentado. Que tudo é um todo. Você trabalha, é o mesmo corpo e a mesma alma que estão em todos os lugares. Né? Então, como você pode conectar isso? Como se você pode usar a musculação, por exemplo, quem gosta de musculação, para se conectar, para trazer para si, né? Para não ficar pensando no que tenho que fazer. Né? Eu acho que ir trazendo, ir buscando. É porque muitas vezes as pessoas vão para academia, ok, mas a mente não tá ali, né? E esse é o grande fator, né, Selma? Justamente, por isso que eu falei, não deveria ser segmentado. Né? A gente sabe que dentro da ciência, enfim, no século XIX foi tudo segmentado. Né? A ciência, o médico que cuida do dedão mindinho, né? O dedão do lado direito. Né? Foi tudo muito segmentado na área da saúde, por exemplo. E perdeu o inteiro. Né? Como que eu posso fazer o macro e o micro disso tudo? Né? Porque é sempre macro e micro. Né? É ir para fora, mas vou para dentro. Né? Esse fluxo que eu sempre falo, eu acho que a gente tem que fazer isso, não pode ser reto, né? Contínuo. Contínuo lá, no aparelhinho lá, você está morrendo, você morreu. É verdade. Né? Então, como que a gente pode trazer isso? E essas pequenas mortes são quando a gente está já na depressão, ou perde a fé, ou vai trabalhar e cuidar de todo o resto e esquece de si, porque vai falar. O corpo é um alerta, né? A dor é um alerta. Sim. E a gente fica com raiva. Com raiva da dor, com raiva do que eu tô sentindo, e a gente não para perceber que é a gente que tá gerando tudo isso. Justamente. Mas isso é um aprendizado, né? Eu acho que para todos, independente da área. Para todo mundo. Concordo. Você pode compartilhar exemplos de situações em que o desenvolvimento pessoal impactou diretamente no sucesso profissional dos corretores imobiliários que você acompanhou ou conheceu? Dentro do time, assim, o que eu procuro fazer é trazer justamente ferramentas para que eles possam, até mesmo, porque eu sinto assim, no meu time, a principal queixa, ela está relacionada à gestão do tempo. E que aí eu não tenho tempo. E aí quando você vê a pessoa tá doente, se automedicando, sim, né? E se automedicando de forma que prejudica o próprio organismo, não é aquela coisa, eu tô com dor de cabeça, eu tomo um remedinho para dor de cabeça. Mas sim de tomar medicamentos que estão prejudicando a saúde. Então hoje, quando eu posso, tenho oportunidade, quando também, porque é muito delicado, porque a pessoa também tem que te dar essa abertura, né? Para você poder conversar. Então eu sempre trago essa questão, sim, do olhar para ela. Então, situação, casamento que não tá bem, problema com o filho, ou um problema financeiro. Então eu acho que eu sempre busco trazer com eles, assim, tá, mas qual é o problema de fato? Porque muitas vezes a pessoa tá ali num problema de dor crônica, ela tá num problema de saúde, mas assim, tá, mas o que te levou até a isso? Quais são as decisões que você não tá tomando na sua vida? Porque em geral tá relacionado a alguma decisão que eu não tomei e eu tô represando aquilo. Então, eu acho que do processo do autoconhecimento que pode gerar resultados, eu acho que é um pouco disso também, é no dia a dia ter essa escuta ativa. Então, é escutar o que eles estão trazendo, e para isso a gente até tem momentos de contato individual para escutar, e às vezes é o despertar, ou fazer uma pergunta-chave para que ele reflita e que ele entenda, opa, peraí, tá, hoje tá no meu reflexo aqui. Hoje eu tô com esse problema aqui, mas peraí, o que tá originando? Meu casamento tá bem? Eu tô feliz? Eu tô no momento estável? Não.
né? Quem mexeu no meu queixo, né? A vida deu uma desestabilizada. E às vezes o que falta muito, olha, sempre que a gente está vivendo um problema, Sal, eu acho que o mais difícil é a gente ter esse olhar, porque a gente só consegue enxergar de dentro do problema. Então, quando isso chega até mim, o que eu proponho para a pessoa é dar um zoom out, como a gente fala, ou seja, você está aqui dentro do seu problema, sabe, que se você pudesse sair, afasta, se enxerga na tua casa, afasta, te enxerga no bairro, afasta, vai dando esse zoom out até você chegar lá fora. O que realmente é o fator que está ocasionando aquele problema sistêmico na sua vida? E muitas vezes é um problema familiar. Sim. Então, mas a gente também é uma linha tênue que a gente tem que ter essa abertura por parte do corretor para poder ajudar. A gente até pode provocar, mas vai depender dele dar essa abertura, porque às vezes a pessoa também não está aberta para ouvir. Ela está tão fechada dentro do processo de dor, seja ela qual for, de um luto, por exemplo, que ela não consegue enxergar. Ela vai precisar passar por aquilo. Você vai dando as pedrinhas e os caminhos, né? Mas a gente tem que ter, ao mesmo tempo, a paciência de olhar e falar, peraí, eu vou estar aqui, rede de apoio, né? Só que se a pessoa quiser, eu vou dar esse suporte para ela. Mas depende dela dar esse passo também. Sim. Porque também, como o próprio Roberto falava nos treinamentos, se a tua opinião não foi pedida, é arrogância da tua parte. Então, muitas vezes nós somos arrogantes querendo interferir na vida das pessoas, né? Sim, é ajudar quem quer ser ajudado. Exato. Se a pessoa quer ser ajudada, ela vai te pedir ajuda, ela vai sinalizar. E aí você ajuda com o que você pode entregar para ela. E é bem interessante, me faz lembrar uma paciente que eu tive há muitos anos atrás, que era uma senhora que tinha dores, né? E que ela foi lá para falar que não ia melhorar. Para os filhos e netos, claro. E porque tinha que fazer cirurgia, enfim. Aí ela foi melhorando. E aí ela começou o quê? A faltar. Aí faltou, e aí não tem jeito, né? Aí eu no começo falei, não é possível. Mas daí eu comecei a entender que ela não queria melhorar. Que dessa forma ela tinha a atenção da família. Isso é muito comum nesse alma. Então, e ok. Né? Então, é entender e aceitar e falar, ok, tudo bem. É uma forma para ela sobreviver, para ela viver bem. Porque é uma carência em que ela precisa. Se ela estiver doente, ela tem atenção. Se ela estiver saudável, ela não tem. Então, é um processo ali mental também, né? De entender aonde isso, ao mesmo tempo, é doentio, porque está te deixando doente no final. Mas se você quer ser protagonista ou não, que eu sempre falo que é ato de coragem, né? Você se cuidar, pegar as rédeas, não é fácil, né? Não. Mas é ato de coragem que vale super a pena. E que nem sempre é maravilhoso, né? A gente não vai ter, muitas vezes, o glamour, né? Mas é importante, porque se você quer ter saúde como um todo, você precisa ter esse protagonismo. Você precisa ser responsável pelos seus atos, pela sua vida. Sim, por tudo que a gente entrega, seja positivo ou negativo. Quem já não teve um momento de fúria na vida? Quem já não estourou por uma besteira com outra pessoa? Mas aí vem o processo de reforma íntima também, o processo dessa reconexão, dessa conexão, de parar. Hoje, todos os dias, eu tenho à noite, eu paro e penso, o que aconteceu no meu dia que foi positivo? Agradeço por aquilo que eu ajudei alguém em alguma coisa, com uma solução, com a venda do imóvel, encontrar um imóvel que a pessoa estava buscando. Como é que eu pude interferir? Mas eu também procuro trazer o que eu fiz hoje que eu não faria amanhã? Que frase eu falei hoje para alguém que eu não deveria ter falado? Porque esse também faz parte desse processo de autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente, quando percebe, a gente está doente, porque a gente está magoando o outro mesmo que sem perceber. Mas a nossa alma sabe. Sim. A
nossa alma sabe de tudo. E a gente tem que conectar, né? De novo, entrar em contato com o coração e que está ligado à mente, né? Não é só o coração, é tudo ligado, que está ligado às pernas, que está ligado ao resto do corpo, que é a casa da alma, né? E eu acho, bom, suspeita, mas eu acho lindo esse processo e essa reavaliação que você faz, né? Porque de toda forma você está se reconectando, né? O que eu fiz de legal, o que eu não fiz. Tem uma senhorinha que falava, o que você faz de diferente no dia? Busque fazer uma coisa diferente cada dia. Então, é sair do automático. Mas esse processo de reconexão, ele, de certa forma, se eu olhasse, ele é recente. Porque durante, 10 anos, eu vivi no automático. Então, é recente essa coisa de começar a parar e analisar. Sabe, peraí, o que eu fiz de bom hoje? Pelo que eu sou grata. Mas também, o que eu poderia fazer de melhor amanhã ou eu não faria. Eu acho que esse é um ponto que leva a gente a essa conexão, que faz esse trabalho, porque vai entrar naquela questão da gratidão. Né? Gratidão daqui, né? Porque agora a gente usa muito gratidão, mas que gratidão da é boca essa? pra fora, né? Tá, gratidão daqui pra fora, né? Porque principalmente uma gratidão, ou nesse momento em que você tá ali agradecendo, que você tá refletindo sobre o seu dia, é só você com você mesmo. Então, é você mesmo. Sim, e sim. Com o seu, né, a sua conexão. Então, ali não tem ninguém escutando. Então, eu não preciso mentir, eu não preciso fingir. Aliás, eu não posso, porque eles sabem tudo. Eles sabem de tudo. Então, realmente, eu acho que hoje fica muito nessa coisa da gratidão pra boca pra fora, mas daqui a pouco tá pisando em você. Não resolve. Não vai ter o pontinho, tem um pontinho positivo na hora que falou gratidão, mas daqui a pouco entrou 10 aqui negativas pelo pensamento, pelo balãozinho que você tá lá, pelo né? balãozinho que tá pensando, a legenda que tá passando aqui embaixo, que ninguém tá vendo, só tá aqui, ó. Mas é a energia que você tá emanando, né? Sim. Uma saúde integrativa pode ser aliada no processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Que práticas de saúde que você sugere para apoiar esse processo? Lembrando que a saúde integrativa, ele vai trabalhar o equilíbrio do corpo físico, mental, emocional e espiritual dentro de todo o processo que a gente viveu, usando as terapias somáticas em primeiro momento. Olha, Selma, eu acho que se a gente pensa no corpo, acho que o primeiro ponto é essa conexão com o tempo presente e com o seu próprio corpo, seu autocuidado. Acho que esse ponto é muito importante para todos nós. Então, como a gente até deu alguns exemplos aqui, mas acho que essa coisa que eu tenho colocado em prática, que é o estar presente. Então, por exemplo, passar um creme no meu corpo é estar ali presente. Olhar para o meu corpo e observar se de repente alguma coisa mudou, se uma pintinha apareceu que de repente pode ser um sinal, sabe? De estar atento ao meu corpo e principalmente de proporcionar a ele momentos de autocuidado, momentos dessa conexão, como o toque, como a gente, a própria questão que eu procuro fazer com o banho. Em alguns momentos eu tenho a possibilidade de ir numa piscina, então naquele momento, aquela água quente, aquele cuidado, e aí eu deixo o celular fora da piscina para realmente eu estar presente ali, nesse contato, nessa energia que eu estou recebendo, momentos de natureza, momentos de caminhada, de colocar o pé no chão, de sentir a natureza, de parar um pouco e observar essa natureza. Semana passada mesmo eu fui acho que na quinta ou sexta-feira, foi sexta-feira, fui fazer um atendimento, e na hora que eu saí do prédio, movimento de carro, de ônibus, é uma rua que passa ônibus, aquele movimento, e de repente eu comecei a ouvir um barulhinho, que eu falei, nossa, é diferente, não é passarinho. Aí eu parei e comecei a olhar para a árvore, me conectei com a árvore, e aí quando eu olhei para ela, eu vi 2 macaquinhos ali brincando.
Então, e tinha pessoas passando por mim que simplesmente estavam passando ali, voltadas para o seu celular, voltadas ali para o seu, sabe? Então, acho que a gente parar e observar a natureza, lembrei de outra coisa que eu amo fazer, eu super recomendo, que eu acho que é uma conexão, que é com o corpo, e ao mesmo tempo aí a gente entra na questão do espiritual. Eu amo o pôr do sol. Eu amo o pôr do sol. Eu paro o que eu estiver fazendo na hora do pôr do sol. Se eu estiver num momento em que eu possa apreciar aquele momento, sabe? A luminosidade, o momento em que o sol... Às vezes eu fico olhando, e é muito rápido. Porque às vezes você tá olhando ali, eu já contei, eu fui gravar um story e o sol desceu, foi menos de 1 minuto. E que se eu não tivesse parado naquele minuto, eu não teria gerado aquela conexão comigo mesma. E ao mesmo tempo, na minha visão, com a minha espiritualidade, com a conexão com a natureza. Então eu acho que são dicas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. O alimento, eu procuro hoje fazer isso. Na hora que eu vou comer, parar e prestar atenção no sabor, na textura do alimento. Acho que nesse momento a gente está se conectando, a gente está se cuidando. Que conselhos finais você daria aos corretores imobiliários e profissionais em geral que desejam alinhar seu autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e saúde integrativa para alcançar sucesso profissional em sua carreira? Conselho final, eu acho que façam terapia. Eu acho que é um processo assim, e eu vejo que tem muita gente que foge da terapia porque tem medo de se conectar com as suas dores, com os seus traumas, tem medo de se conectar com os sentimentos que no fundo estão trazendo a doença. Então eu acho que a terapia é um aliado assim muito, muito bom, e tenha realmente esse momento de conexão com você. Seja através da música, seja através de algo que você goste, da dança, se você gosta de dançar, se você gosta... Eu recentemente voltei a escutar mantras. Então, principalmente quando a mente está muito acelerada, eu voltei a ouvir alguns mantras, que aqueles mantras me trazem a conexão, porque naquele momento em que eu estou repetindo, não que eu fale algum daqueles idiomas, mas assim, eu tô ali repetindo o que eu consigo entender, eu tô me conectando. E eu tô me conectando, tô conectando comigo mesmo. Então, hoje são coisas que eu tenho na minha vida. Acho que fazer uma terapia com você, né, uma terapia no sentido de ter esse cuidado da saúde integrativa, desse olhar como um todo, que não adianta, muitas vezes a gente está olhando só para o médico, a gente está olhando só para o remédio, ou a gente está olhando só para a terapia e não quer tomar, não quer fazer um acompanhamento médico, ou a gente está olhando só para o espiritual e acha que tudo vai ficar ok. Não, é integrativo justamente porque eu preciso de tudo isso junto, dosado, de tal forma que eu possa realmente encontrar minha saúde, que eu possa realmente ter uma vida mais plena, mais equilibrada, mais feliz. Eu acho que é isso, Selminha. Gratidão está vindo de dentro para fora. Deixa eu falar. Recebo. Por estar aqui conosco, no Criando Conexões, que para mim é um filho. Então faça parte, né, dessa coisa tão primorosa que nós criamos e que espero que ajudem muitas pessoas. E que os corretores, por favor, compartilhem, curtam e comentem. E não só isso, dá uma olhadinha na França. E quem sabe, uma ajuda aqui na parte da saúde integrativa para que a gente possa nos unir cada vez mais. E você que não é corretor também, não deixe de compartilhar, curtir e comentar. Um grande beijo, beijo e gratidão mais uma vez, viu?